A gente vai gravar essa plenária que está acontecendo aqui hoje, no dia 13 de junho de 2024. Estamos começando aqui às 17 horas e 15 minutos. Esperamos um pouquinho aqui, tinha muita gente entrando, muitos bancários também saindo lá do trabalho para entrar aqui. Só relembrando algumas medidas de segurança e etiqueta da nossa plenária. Vamos pedir para todo mundo abrir a câmera por medida de segurança, todos com a câmera aberta, para que a gente possa iniciar a nossa plenária. Aqueles participantes que estiverem com a câmera desligada, vamos pedir para o pessoal ligar durante 2 vezes. Infelizmente, quem não conseguir ligar ou não ligar, a gente vai ter que retirar da plenária uma medida de segurança para a gente ter a nossa plenária com a máxima segurança. Pedir para as pessoas também manterem o microfone de vocês aí no mudo. A gente vai ter um momento aqui na nossa plenária para a gente poder tirar as dúvidas, fazer um debate, esclarecimentos sobre a minuta de reivindicações, a minuta nacional. E aí a gente vai ter esse momento bancária a bancária, é só ir no ícone de reações, levantar a mãozinha e aí vai ser franqueado a fala para cada um que quiser fazer a fala e participar. Quero aqui registrar a presença do nosso ex-presidente, vice-presidente da FENAI, companheiro Clotário Cardoso, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Quero chamar aqui para dar uma boa noite a companheira Eliana Brasil, nossa ex-presidenta do sindicato, diretora de comunicação do sindicato, diretora executiva da Contraf CUT e representante dos bancários e das bancárias da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais, na mesa de negociação com a Caixa Econômica Federal, discutindo a minuta aditiva, discutindo a aditiva, CCT aditiva da Caixa Econômica Federal. Boa noite, Eliana Brasil. Olá, Ramon, boa noite. Obrigada aí pelo convite. Boa noite a todos e a todas. É, cada campanha que a gente faz dá um aperto no coração, dá uma alegria, dá uma ansiedade, mas é assim mesmo, a gente quer sempre melhorar, a gente está sempre buscando mais, né, para todos os empregados, empregadas, trabalhadores, trabalhadoras aí dos bancos. Eu faço parte da Comissão Executiva dos Empregados há bastante tempo, Ramon, e a gente vê que a gente só avança. Durante o tempo que eu estive no Comando Nacional, assim, eu falava assim, gente, eu não estou representando o Sindicato de Belo Horizonte, você está representando milhares de famílias, de pessoas, né, que compõem aí as famílias dos bancários e das bancárias, e é muito bom quando a gente consegue ter esse sucesso, né? Mas depende de todos e de todas, depende da nossa, como que vamos enfrentar, que cada ano, cada vez que passa, é um enfrentamento que a gente tem aí com os banqueiros. Mesmo sendo um governo de trabalhador, nós estamos aí a gente está vendo os problemas, né, que nós estamos tendo no parlamento, então é importante a participação de todos e todas, trabalhadores, aí na nossa campanha. É isso, e que tenhamos uma excelente plenária, Ramon. Muito obrigado, Eliana Brasil. Temos um enfrentamento aí muito forte a fazer pela frente em defesa dos bancários e bancárias da Caixa Econômica Federal. Quero dar uma boa noite aqui novamente. Muitos bancários entraram depois aqui que a gente iniciou, mas e dar uma boa noite para eles, e também registrar a presença aqui dos funcionários e funcionárias do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região. Muito obrigado pela presença de vocês. Pô, aí alguém pode estar perguntando, né, Rogerinho, Helena Brasil, por que que os funcionários estão participando? Porque os funcionários também participam da nossa campanha, né? Apesar de não votarem, de não deliberarem, né? São funcionários que tocam a máquina do sindicato junto com a gente e eles têm que estar antenados. O que o bancário quer, o que nós vamos pedir, como é que está sendo cada andamento da nossa campanha salarial. É importante, todo mundo está por dentro, todo mundo está antenado para atender os bancários, para atender as bancárias aqui, tirar as dúvidas, né, e nos ajudar nesse enfrentamento. Quero dar uma boa noite ao companheiro Rogério Tavares, mais conhecido como Rogerinho, que é da Comissão dos Empregados do Banco do Brasil, e que participa com a gente, é secretário-geral do Sindicato Bancário do Banco do Brasil,
e que participa com a gente lá na mesa de negociação nacional do Banco do Brasil, discutindo a minuta de reivindicações dos bancários do Banco do Brasil. Boa noite, Rogério. Você está no mudo, tira aí do mudo. Olá, Ramon, não Aí, vou te responder não vou te responder com boa noite, porque é boa tarde ainda. ai, Sei, boa Eliana, tarde, 17 ainda, é verdade. mas, mas tudo bem. Eu quero saudar aqui a todos e todas, principalmente aí os bancários de base que estão participando conosco, e dizer que assim, a gente sempre fica numa expectativa muito grande da campanha. Todo o nosso trabalho, todo o trabalho que a gente faz de visita às bases, tudo converge para a campanha salarial nossa, né? Onde está todo o nosso esforço, nossa dedicação. É o grande momento nosso, mas todo o nosso trabalho que fazemos, ele é importante. E também essa visita à base, isso é que nos traz os subsídios para poder saber o que o bancário está querendo. Além daquela consulta que a gente fez, né, amor? Onde é bom falar aqui que Minas Gerais, Belo Horizonte brilhou no número de respostas, né? A gente ficou muito bem na fita lá quando foi apresentado. Tivemos orgulho de ver ali o nosso estado e o nosso sindicato que trabalhou bem, indo à base, pedindo aos colegas para poder responder. Então, como eu estava dizendo, pessoal, todo esse trabalho que a gente faz, quando a gente faz uma campanha de filiação, inclusive está começando uma campanha de filiação agora, é importante o bancário de base que está aqui nos ajude nisso, o bancário que indicar alguém também vai ganhar um brinde, né? Quem filiar vai ganhar e quem indicar também. A gente precisa aumentar muito a nossa base, porque isso nos dá força, não só a sustentabilidade da nossa luta, da nossa organização, mas também força diante da FENABAN, do Sindicato dos Bancos, né? Quando a gente tem o maior número de filiados, a gente fica com mais respaldo ainda, mais representatividade. Então, assim, é muito importante a campanha salarial, e eu gostaria, nessa saudação, Ramon, de lembrar duas coisas, que é o seguinte, que muita gente não sabe, muita gente às vezes passa batido. Uma é que as várias conquistas que nós temos, os direitos, os benefícios que nós somos a categoria de trabalhadores com mais direitos e benefícios que existem. A nossa minuta é robusta, a gente sempre procura melhorar cada vez mais, não perder direitos, sempre aumentar os direitos. Agora, nada disso foi o banqueiro que deu de livre e espontânea vontade. Não. O que ele tem a obrigação de dar é aquilo que está na CLT. Fora da CLT é o nosso acordo. Então, nosso acordo é robusto e porque a gente vem lutando. É bom lembrar disso. Várias conquistas que nós temos hoje, elas demoraram anos para ser conquistadas, né? A gente colocava na minuta, não conseguia, ia colocando, até que a gente conseguiu. Um exemplo que muita gente não acredita que vai acontecer é a jornada de 4 dias. Não, estamos preparados para debater isso com os banqueiros, mostrando para eles que várias empresas já estão adotando e isso melhora a produtividade. Isso também deixa o bancário mais feliz, com menos adoecimento. Então, nós vamos continuar lutando por essa pauta, sim. Não existe para nós pauta impossível. A gente está sempre na luta. E a outra coisa também, é importante as pessoas saberem que no dia 31 de agosto vence todos os nossos direitos. A nossa convenção coletiva, ela vence. A partir de 1º de setembro, os bancos não têm obrigação nenhuma de dar aquilo que nós conquistamos da nossa convenção. A partir do dia 1º, pode não dar mais a PLR, pode não ter vale-refeição. Então, a gente tem que renovar isso tudo. Por isso, a importância da nossa campanha salarial e a importância que o bancário de base se engaje nessa campanha. Um dos engajamentos é esse, participar hoje da nossa plenária e votar na Assembleia mais tarde, né? Essa Assembleia que a gente vai ter aí para deliberar sobre a minuta e também para autorizar o sindicato a fazer a negociação e assinar o acordo em nome de toda a categoria. Uma boa plenária para todos e todas. Muito obrigado, Ramon. Obrigado, Rogerinho. Pessoal, vamos começar então a falar primeiro da construção dessa consulta, dessa campanha, dessa minuta, né, da nossa campanha salarial. E nós temos várias etapas, e elas vão sendo etapas importantes para a gente construir a nossa minuta de reivindicações, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente poder ter uma noção melhor disso. Só um minuto.
Muito bem. Rogerinho, você está vendo a tela aí direitinho, né? Tô vendo aqui. Tá Muito ok. bem. Então, você sabe como é que funciona a nossa campanha nacional? Primeiro, a gente faz a nossa consulta nacional. O que que é a consulta nacional, pessoal? A consulta nacional é um momento onde os sindicatos do país inteiro consultam os bancários e as bancárias em todas as agências, em todo o país, para saber deles. O que que eles querem, qual que é o público que está dentro das agências bancárias, a faixa etária, o que que é importante a gente pedir na campanha salarial, como é que está em relação à saúde dos bancários, como é que esse ano nós perguntamos uma pergunta muito importante, como é que está o grau de endividamento dos bancários e das bancárias, o que que eles pensam a respeito de assédio moral, assédio sexual, ou seja, muitas perguntas que vão dar nesses fóruns de debate das propostas que vão para a minuta de reivindicações, um embasamento dentro daquilo que os bancários querem para que a gente possa construir a minuta. Esse ano batemos recorde, né, Helena Brasil? Foram 47 mil bancários e bancárias de todo o país que participaram e responderam à consulta nacional. E aí participaram já da campanha salarial desse ano, respondendo à consulta. Então, se a gente pegar o número um, que é a consulta nacional, é esse semicírculo aqui, essa curva, que vai se afunilando, e eu vou explicar por que que ela vai se afunilando. Depois da consulta nacional, nós tivemos o encontro estadual dos bancos públicos. A consulta ainda continuou aberta para os bancários responderem. A consulta ficou do dia 18 de abril a 2 de junho para os bancários responderem. E aí nós tivemos o encontro dos bancos públicos no dia 27 de abril, estadual, aqui em Minas Gerais. O companheiro Abelha, você está aqui com a gente? Eu não te vi aqui no, o companheiro Carlinhos Dias deve estar entrando aí com a gente daqui a pouquinho, presidente da FETRAF Minas. Estou aqui já. Tá aí, Abelha. Rapaz, faz uma saudação aí pra gente, eu não te vi, você me desculpa. Boa noite. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, Boa meu tarde, companheiro. né? Eu tô com esse negócio de noite na cabeça. Abre a sua câmera. Está Aí. aberta. Tá aberta. Então, boa tarde, Ramon. Boa tarde, companheiros do sindicato. Boa tarde a você, bancário, bancária. Eu acho que é isso, né, Ramon? Acho que agora as pessoas têm uma noção, e agora, apesar da gente fazer uma campanha meio que conversando com os banqueiros, sempre, a gente está sempre em campanha, mas eu acho que agora dá para dizer se começou mesmo a campanha salarial. Desde o período que a gente fez, no dia 17, 18 do mês passado, que a gente fez o nosso encontro estadual, a nossa conferência estadual, e agora, no final de semana passado, fizemos a conferência nacional, a gente deu o pontapé inicial mesmo para o início da campanha salarial, né? E eu acho assim que é fundamental a gente falar para o trabalhador bancário, para a trabalhadora bancária, e essa consulta que nós fizemos, que você acabou de falar aí, 47 mil bancários no país respondendo essa consulta. Ela não é uma pesquisa, porque não tem aquele resultado científico, mas é uma consulta, todos os trabalhadores, né, 47 mil trabalhadores responderam essa consulta, e aí nos dá embasamento para que a gente possa fazer a nossa minuta, né? Então, eu acho que é fundamental essa plenária hoje para que a gente possa demonstrar para o trabalhador bancário, para a trabalhadora bancária, que a gente está no caminho certo e tudo que a gente coloca na minuta são os trabalhadores que opinam. Então, eu acho que é importantíssimo hoje essa plenária esclarecer para o trabalhador bancário o que que a gente vai fazer nessa campanha. Certo, Ramon? Parabenizar todos os companheiros que estão aí, que a gente tenha uma ótima plenária. Obrigado, Ramon. Isso aí, muito obrigado, Abelha. E aí, pessoal, tivemos um encontro dos bancos públicos lá na PCF, agradecer aí o companheiro Gil, que é diretor da PCF, o companheiro Neri, também da PCF, que cederam lá o espaço para a gente fazer o encontro estadual dos bancos públicos, discutimos propostas estaduais relativas aos bancos públicos, BB e Caixa. Aí a gente foi para a conferência estadual, e a conferência estadual foi muito legal, organizada pela FETRAF, o companheiro Abelha, foi lá em Patos de Minas.
né? E foi muito bacana os debates que nós fizemos lá. Essas pessoas que foram para a conferência estadual, elas participaram da assembleia que elegeu as pessoas para irem na conferência estadual. Então, foram representando os bancários de Belo Horizonte lá na conferência estadual para tirar uma minuta de reivindicações estadual. Depois, a gente foi para os encontros e congressos dos bancos públicos, lá em São Paulo, aonde a gente tirou, depois de ter discutido no encontro estadual dos bancos públicos, propostas de Belo Horizonte, propostas de Minas Gerais, nós fomos para o Encontro Nacional de Bancos Públicos, Banco do Brasil, Caixa, Pasa e outros bancos também, Banco do Nordeste. E lá nós tiramos, né, Eliana Brasil e Rogerinho, uma minuta de reivindicações nacional do BB, da Caixa, dos outros bancos públicos também. E aí fomos para o ápice da nossa campanha, né, para a gente tirar a nossa minuta de reivindicação nacional, que é o número 5 aqui, nessa curvinha azul, que foi a Conferência Nacional dos Bancários, que foi maravilhosa. Mais de 600 delegados e delegadas que foram eleitos na nossa Assembleia aqui no Sindicato dos Bancários de BH para participar da Conferência Nacional dos Bancários no dia 7 e 9 de junho, 7 a 9 de junho, e lá nós aprovamos uma Minuta Nacional de Reivindicação, e nós vamos falar um pouquinho dela aqui hoje. Não tem jeito de falar tudo, né? Ela está disponível aí no site. Olha o tamanho da criança. E isso aqui é fruto de 32 anos de muita negociação, de muita organização dos bancários e bancárias do país inteiro, de muita luta, de muita greve, de muita mesa de negociação para a gente chegar em todas essas cláusulas que nós temos na nossa convenção coletiva de trabalho. Então, na conferência, nós tiramos uma minuta para a gente avançar. Primeiro, manter nossos direitos, né, Abel? Principal, manter os nossos direitos conquistados e avançar. Precisamos avançar e melhorar em muitas coisas. E aí, agora, hoje, nós vamos realizar a assembleia que vai deliberar sobre a aprovação da minuta de reivindicação nacional, que a assembleia é essa que vai ser virtual. Aí alguns bancários perguntam para a gente, Abelha, Eliana, Rogerinho, companheiros e companheiras, por que virtual? Olha, por dois motivos. O primeiro motivo foi que 80% dos bancários que responderam à consulta nacional falaram para o movimento sindical, para nós, dos sindicatos bancários de BH, para a Contraf, que querem assembleia virtual, que eles preferem a assembleia virtual. E é o outro motivo, que é muito simples de responder e que é democrático. É por conta da democracia, de possibilitar a participação de todos os bancários. Imaginem vocês, a gente está na campanha salarial aqui, vamos fazer uma assembleia para deliberar sobre algum ponto durante a campanha salarial. E aí a gente chama os bancários para uma assembleia presencial aqui no sindicato, né, Eliane? O nosso auditório aqui cabe 600 pessoas, apertadinho. Nós temos 20 mil bancários na base. É humanamente impossível fazer com que as pessoas possam participar. Como é que um bancário lá de Pedro Leopoldo, de Sete Lagoas, de Mariana, de Ouro Preto, de São João del Rei, de Itaúna, vai sair de lá depois do trabalho, pegar o carro, chegar a tempo aqui numa assembleia presencial para poder participar da campanha? Porque votar numa assembleia é participar ativamente. Não tem como. E a assembleia virtual, ela possibilita isso. Vou dar alguns números para vocês. A nossa assembleia de fechamento da campanha salarial na última campanha de 2022, a última assembleia nós tivemos a participação de 7 mil bancários. 7 mil. A assembleia que deliberou sobre a minuta de reivindicações nacional lá no ano de 2022, ela teve a participação de 6 mil bancários. Então, isso é democracia, isso é possibilitar com que as pessoas possam participar ativamente da campanha salarial. Eu, Rogerinho e Eliana, vamos ter uma tarefa muito árdua esse ano, que é dar as informações para o bancário e para a bancária full time, na hora, quase que online, quase que fazendo uma live na mesa de negociação. Então, em todos os momentos da nossa campanha salarial, nós vamos gravar os vídeos para vocês acessarem nas nossas redes sociais,
no site do sindicato, www.bancariosbh.org.br, no nosso Instagram, Facebook, no Twitter, @bancariosbh. Agora estamos também no LinkedIn. Então, nós vamos postar, né, Eliana, Rogerinho, vamos postar constantemente as informações e vamos fazer muitas plenárias, igual nós estamos fazendo essa aqui. Plenárias virtuais para possibilitar a participação de todo mundo, do interior do estado de Minas Gerais, da nossa base, da capital, porque eu, Eliana e o Rogerinho, a gente vai ficar muito lá em São Paulo também, porque as negociações acontecem lá. E aí, pessoal, eu falei essas curvinhas para vocês aqui todas, que culminam numa coisa muito importante, que chegam e afunilam para uma coisa muito importante, e que para nós é muito precioso na nossa negociação, que é a mesa única de negociação. De um lado senta FENABAN, todos os bancos, principais bancos, Itaú, Caixa, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e do outro lado, mais de 95% da representação dos bancários e das bancárias do país. Os presidentes dos maiores sindicatos do país, das federações filiadas à Contraf, da nossa presidenta, um grande abraço para a nossa presidenta da Contraf, Juvândia Moreira, da nossa presidente do Sindicato de São Paulo também, companheira Neiva, que são as coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. Isso é muito precioso para nós, porque isso que faz com que a gente tenha força. Porque quem senta na mesa não é só os sindicatos bancários de BH. Senta na mesa 95% dos bancários e bancárias do país para negociar com a FENABAN. Não é isso? Eliana, vamos falar um pouquinho sobre o acordo aditivo da Caixa Econômica Federal? Pincelar rapidamente alguns pontos, depois a gente passa para o Rogerinho e a gente finaliza aqui com a nossa minuta de reivindicações nacional e abre para tirar algumas dúvidas aí dos bancários e das bancárias. Tá certo, Ramon. Você me fez lembrar, eu vou ter que contar essa história que é muito bacana, assim, né? Minha primeira vez que eu estava à frente do sindicato, Cardoso tinha se ausentado, né? Pediu licença para poder concorrer à vereança, e eu fiquei. E eu voltei de uma reunião final lá com a Caixa e fui ler item por item, item por item. A assembleia teve de ser aqui na rua, aqui em frente ao sindicato, que era muita gente. Aí eu fui lendo, na hora que eu vi, tinha meia dúzia de gato pingada. Então, assim, a gente falar das minúcias, porque a gente vive isso, né? E a gente pega as minúcias, assim, não é isso que o bancário quer saber. Então, você, assim, bem por alto mesmo, qualquer dúvida, como você disse, a gente vai estar à disposição, né? As pessoas, quem respondeu a consulta, notou que tinha alguma diferença, assim, mas não fala de avaliador de penhor, não fala. A consulta foi feita para a nossa convenção coletiva, que é o total. Esses como é que chama, diferenças que a gente tem de Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, isso aí a gente fez nos encontros que o Ramon aqui bem explicou naquele material super bacana, super bem feito, lindo, que foi apresentado. Então, tiramos tudo isso, fomos para o nosso congresso, o famoso CONECEF, né? E fizemos a nossa minuta. Terminamos a redação ontem, olhando todos os aspectos jurídicos e todos, mas tem uns pontos que, quando a gente vai na base, a gente é muito cobrado. E o pessoal do interior, o pessoal que está aí, sabe. Primeiro, a questão do caixa minuto, avaliador minuto, isso consta, essa retirada, essa fim de designação por minuto que a gente exige da Caixa que seja retirado. O pessoal da FUNCEF, REG, REPLAN, não saudado. Eles não têm acesso a programas para que eles possam ascender a carreira. Então, a gente pede que eles tenham as funções comissionadas, né? Que eles não sejam prejudicados. Uma coisa muito interessante na nossa minuta também é porque a gente sempre tratou de filho com deficiência, pessoas com deficiência. Nós, então, incluímos em todos os artigos necessários filhos com deficiência / neurodivergência, uma atualização aí na questão da saúde, que a gente sabe que é o ponto principal, né, Ramon? A gente vai falar mais sobre isso.
A questão da PLR, aquela nossa, Caixa Econômica Federal, nós temos uma PLR social, que de vez em quando a Caixa faz uma mágica e impacta na nossa PLR, que a gente chama PLR da FENABAN. A social é porque o nosso lucro é menor, uma vez que a gente faz esse trabalho social, e a gente conseguiu, ao longo dos anos, essa PLR que é linear para todo mundo. Então, que esse cálculo, esse valor dado por esse trabalho que a gente faz social, não seja impactado na nossa PLR. Outras coisas como licença, maternidade, inclusão de casal homoafetivo, tem inclusão de cláusulas de PCD ou neurodivergentes. Tem uma cláusula muito bacana que assim é um avanço para a gente, que é enfrentamento ao racismo, está chamando para nós a responsabilidade, né? A questão que está todo mundo esperando aí, que é o Saúde Caixa, que a gente sabe que foi um ponto que pegou bastante em toda vez que a gente vai, como diz o Rogerinho, a gente vai muito na base, a gente sabe, é a questão do Saúde Caixa. Apesar de ter uma data, que ele foi um anexo ao nosso acordo coletivo, que é um anexo, vamos dizer assim, à Convenção Coletiva de Trabalho, mas a gente pode estar negociando com a Caixa o fim do teto de 6,5%, que é estatutário. E isso nós vamos levar para uma reivindicação muito forte de todos os estados, não só de Minas Gerais. E, assim, com certeza, teremos, né? Temos que ter o bancário da Caixa do nosso lado nesse momento, assim, que vai precisar de muita luta para a gente poder estar levando essa reivindicação que consta, né, na nossa minuta e conseguindo ter êxito nisso aí. Com isso, a gente mantém no nosso plano de saúde 70% da patrocinadora, 30% de contribuição dos empregados. É o que a gente quer. E que está na CGPAR nova, né, que nós conseguimos uma vitória, que é a CGPAR 52. Luta aí dos trabalhadores, luta dos representantes dos trabalhadores no Congresso junto com a gente. Temos também a cláusula de teletrabalho, e uma coisa que é muito preciosa para a gente, que foi nos tirada, arrancada, que foram as representações de pessoas. Eu não sei porque quando a direita entra, quer acabar com cultura, quer acabar com representação de pessoas, quer acabar, né? Então, a primeira coisa que vocês fizeram foi isso. Então, a gente já conseguiu em mesa, mas consta da nossa minuta o retorno dessas representações chamadas AGIPs, né? Que venham com outro nome, mas tem que vir representando, que a gente tenha acesso a essas representações que trata de pessoas, nossa, que está fazendo muita falta. Retorno de GILOG, que eram as antigas setores de logística que também nos auxiliam muito. Quando eu falo nós, Ramon, oi, demais, né? É a questão, nós aqui no sindicato, a gente recebe telefonema de tudo, né? Não é só de problema de assédio, não é só quando o ar-condicionado falta, quando tem problema de água, esgoto, tudo eles ligam para a gente. E se a gente tem esse acesso a esses setores de logística, isso facilita muito a vida da gente e a vida do trabalhador que está lá na ponta, que fica muito agradecido, né? Da gente ter essa tensão aí na hora. E é isso basicamente, Ramon, que eu acho que o forte mesmo, que a gente vai falar mesmo, que a gente tem que olhar muito, é a questão da saúde, né? Da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Não podemos esconder que está assim. Eu vivi a época da Lerdort, a Luciana, talvez ela faça alguma intervenção, fale sobre isso, mas hoje em dia é o adoecimento mental. Hoje em dia nós estamos com esse problema muito sério, as pessoas se tratando assim com medicamento escondido, metas, metas e metas, e isso a gente vai ter que lutar muito contra isso aí. É isso, Ramon. Obrigado, Eliana. Muito obrigado. Temos um desafio enorme aí na Caixa Econômica Federal. Pessoal, quero só fazer um lembrete aqui novamente. Os companheiros e companheiras que estão com o vídeo desligado, por favor, liguem. Eu já pedi algumas vezes aí para ligar. Se não ligar o vídeo, a gente vai ter que tirar da reunião, tá bom? Por medida de segurança e de organização nossa aqui. Companheiro Rogerinho, e a minuta do bebê? E os desafios do bebê, meu amigo? Olá, a quem chegou depois da saudação inicial aí, agora uma boa tarde, né, para todos e todas. É um prazer tê-los aqui conosco para a gente começar essa campanha
mesmo. E como eu disse antes, né, Ramon, a gente está sempre em negociação. Não é só na campanha salarial que a gente conversa com o banco, a gente senta em mesa de negociação, não. Durante o ano, tivemos várias mesas de negociação. Nem tudo a gente consegue resolver, mas a gente está ali lutando sempre pelas demandas, né? Como já foi dito aqui também, a gente conhece muito bem as demandas do funcionário, porque nós estamos sempre presentes na base, vendo ali o que preocupa e o que aflige cada um e cada uma da categoria. Olha, o grande foco desta campanha é, sem dúvida, o performa. O pessoal aqui do Banco do Brasil sabe muito bem o que é isso, né? E hoje, andando pela base aí, chamando para a Assembleia, para a plenária, eu falei para o pessoal que alguém perguntando sempre, e o reajuste, como é que vai ser e tal? Eu falei, olha, se a gente conseguir acabar com performance e ter um novo plano de cargo e salário, todo mundo automaticamente vai ter um aumento, talvez até melhor do que o índice que vai vir, né? Porque isso significa o aumento de salário, porque o salário nosso foi achatado, muito achatado. Isso foi um projeto do Paulo Guedes, né? Famigerado Paulo Guedes, que mandou esse projeto lá, com um novo plano de cargos e salário, que o banco mesmo apresentou uns três, mas nenhum dos três foi aceito, todos os três foram recusados e ficou o do Paulo Guedes, que destruiu com o nosso encarreiramento, né? A gente vê no banco hoje lugares em que três pessoas fazem a mesma função com três salários diferentes. Isso por causa do performa. A gente vê pessoas que não estão querendo ter ascensão, porque não compensa. Eu conversei outro dia com uma colega que é caixa, falei, olha, está precisando muito de assistente, por que você não concorre para assistente? Ela falou, não vale a pena, não vale a pena para mim. Né? E muita gente deixando de ser gerente, justamente porque às vezes vai ter um aumento tão pequeno no salário, não compensa trabalhar mais tempo, ter uma cobrança maior. Então, tudo isso a gente vem falando com o banco. Na nossa campanha, a gente vai construindo ela ao longo do ano. Então, várias das questões que nós levamos em mesa de negociação com o banco, agora o banco vai trazer. O banco já falou com a gente que vai apresentar novo plano de cargos e salários. Eu queria dizer também, a gente recebeu de alguns grupos organizados muitas demandas, né? Eu vou te citar aqui, por exemplo, dos caixas, PSO, a gente teve também grupo da diversidade, né, que inclui aí PCDs, da rede de OP, pessoal até aqui mesmo, de Belo Horizonte, do Senop Atacado, com uma lista de reivindicações, tudo isso está incluído na nossa negociação. Por exemplo, os caixas, muitos reclamaram ontem que não viu na nossa minuta principal, essas demandas que vieram, né, que eles trouxeram. Mas é porque nós vamos fazer uma minuta específica para isso. É uma mesa específica para discutir o PSO, Caixa, diversidade, rede de OP. Vamos fazer uma mesa específica. Por quê? São várias as demandas, e se a gente levar para uma mesa de negociação, uma coisa ou outra acaba se perdendo. Então, a gente tem que ter um foco ali na mesa de negociação, mas não esquecemos desses colegas que nos demandaram. Isso vai estar em negociação, sim, tá? Então, não precisam se preocupar. Como a Eliane disse, a Eliana falou, a grande preocupação nossa é a saúde do trabalhador e da trabalhadora bancária. A gente viu aí na consulta que uma grande parte dos colegas estão tomando remédio tarja preta, estão com sofrimento psíquico, psiquiátrico. Então, é uma grande preocupação nossa. Então, nós temos várias cláusulas na questão de metas, né? Porque a gente sabe que o que adoece é metas, né? Então, assim, as metas abusivas, a gente já vem falando isso, a gente vem falando isso com o banco já há muito tempo, e esperamos avançar bastante. Uma das coisas que a gente tem na nossa minuta é que a questão de meta, ela não seja assim, poxa, vai mudando, não. A meta, no começo do semestre, tem a meta e ela permaneça até o fim do semestre. Porque o que tem acontecido no Banco do Brasil é que vai mudando mês a mês. Às vezes, até antes de um mês, começa uma meta, aí aquela meta ela já dobra, tal, sabe? Outra coisa também que tem na nossa minuta questão de meta é olhar a realidade de cada localidade. Por exemplo, uma meta de agro,
né? Só para dar um exemplo, ela não pode ser a mesma meta aqui e de uma cidade como Patos de Minas, por exemplo, né, que tem um agro forte. Tem que ter, tem que levar em conta o tamanho da agência, o número de funcionários que tem na agência, as especificidades de cada agência, onde está localizado, qual que é o negócio mais forte, e não ter uma meta assim geral para todo mundo, sem levar em conta essas características, né? Então, para isso, vai facilitar muito o cumprimento das tais metas, porque o que adoece, o que traz o sofrimento é a pessoa não conseguir bater a meta, porque aí ela corre o risco de ser descomissionado, né, e de não conseguir uma ascensão. Então, a saúde é um dos pontos principais dessa nossa minuta. Inclusive, também a gente está pedindo na minuta para poder aumentar o número de exames, aqueles exames que a gente tem que fazer todo ano, né, que o banco é que paga para a gente fazer. Então, tem na minuta vários pontos desses. Inclusive, para quem mora numa cidade do interior, por exemplo, que não tem uma clínica CI ou uma clínica habilitada, o banco vai ter que arcar com despesa, o banco vai ter para poder a pessoa se locomover e fazer os exames. Que o que estava acontecendo, Ramon, em algumas cidades, então, até cidades de nossa base, é o gerente geral não querendo que as pessoas fiquem, né, de atestado aquele dia para fazer o exame, e chamar um médico para fazer o exame dentro da agência, sabe? Então, assim, é uma coisa absurda, né? Porque não tem nem como fazer uns exames direito ali. Então, a gente quer que seja com seriedade mesmo. Inclusive, também estamos pedindo da minuta a questão do diagnóstico psicológico, que a gente sabe que o que pega na categoria são justamente essas doenças, né? Então, a gente vai ter também aí, né, a gente conseguindo negociar essa cláusula, um atendimento e uma prevenção psicológica para a nossa categoria. Então, Ramon, de forma geral, é isso. A nossa minuta é muito extensa e é bom explicar para o pessoal que, assim, das coisas que vieram para nós, a gente faz a sistematização. Muitas das demandas já estavam contempladas na minuta. A gente pega a minuta anterior e aquilo que a gente não conseguiu, a gente mantém ali e atualiza e coloca a minuta mais robusta. A gente coloca mais coisas, a gente quer mais direito, nunca menos direito. Então, muita coisa que veio já estava na minuta e outras coisas também estava pedindo menos do que a minuta já pedia. Então, por isso que não está lá. Tá? Então, a Gilvândia mesmo disse isso na apresentação, cerca de 80% das pautas que vieram já estavam na minuta, inclusive geral, de todos os bancos. Então é isso, Ramon. Eu peço aí a todo mundo que se engaje na campanha, como o Ramon disse, né? Vamos participar, vamos passar isso para os colegas, fazer grupos para a gente comunicar com os colegas sobre a campanha. É muito importante o engajamento de todas e todos. O sindicato não faz sozinho. Eu, Ramon e Eliane, estaremos lá na mesa negociando, mas a gente precisa ter um suporte por trás ali, e esse suporte que nos dá é a categoria organizada. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado, Ramon. Afinal, futuro a gente faz junto. A sua luta nos conecta, né, Rogerinho? Pessoal, vamos falar agora da minuta. Vamos entrar aqui na minuta. É claro que nós não vamos ler a minuta toda. São exatamente aqui na minha mão, está no site do sindicato, 79 páginas. É um livro, né? E um livro de direitos. E a gente não vai ler tudo, mas vamos passar por alguns pontos principais. A minuta, lembrando, é objeto de votação na Assembleia Virtual que começa agora, às 19 horas. Entra lá no site do sindicato, www.bancariosbh.org.br, clica no link falando sobre a campanha, sobre a Assembleia, melhor dizendo, e vai ter lá o link do sistema Vota Bem para você entrar. Você vai inserir os seus dados e vai votar. O que nós estamos defendendo aqui hoje, enquanto entidade, Sindicatos Bancários de Belo Horizonte Região, é a aprovação da minuta, a aprovação, vote sim para a aprovação e vote sim para colocar o Sindicato dos Bancários de BH e Região como seu legítimo representante na campanha salarial de 2024 para negociar com a FENABAN, com os bancos, os seus direitos e as suas conquistas. Lembrando uma coisa importante, Helena Brasil, se eu não falar isso aqui, as pessoas vão me matar. Nós estamos, pessoal, em plena campanha de filiação no Sindicato dos Bancários. A terceira edição da nossa campanha de filiação.
A primeira foi sucesso total, mais de 500 bancários filiados, novas filiações. A segunda campanha que nós fizemos ano passado também de sucesso total, chegamos aos quase 500 novas filiações. E esse ano iniciamos agora, na segunda-feira, mais uma campanha de filiação. E como é que funciona? Você, bancário que ainda não está afiliado ao sindicato, e se filiar, você vai ganhar um presente do sindicato, que é um fone de ouvido sem fio, Bluetooth, personalizado com a marca do sindicato, e não é todo mundo que tem. É só os bancários que vão filiar, que vão ganhar esse nosso brinde, esse nosso presente. Ah, mas e o bancário que é filiado? Não vai ganhar nada? Bancário que às vezes está com um colega de trabalho lá do lado, né, Abelha? E fala assim: eu quero indicar o companheiro Abelha para filiar, ele não é filiado ainda. Não vai ganhar nada? Claro que vai. Vai ganhar um fone também. Então, se você indicar o seu colega filiar, o seu colega ganha o fone e você também ganha o fone. Se você indicar mais de um, você vai ganhar mais de um fone, Rogerinho? Para quê? Você só tem duas orelhas. Então, nós vamos dar outro presente. Vamos dar um vale de R$ 30 para você comprar no iFood o seu lanche. O bancário gosta de tomar uma cervejinha. Então, depois que você chegar em casa daquela cervejinha, pede um sanduíche. Você vai ter R$ 30 de vale presente no iFood para você aproveitar. Então, corre, se filia, e mais importante do que ganhar brinde, isso é só para poder dar um presente para vocês, é fortalecer a categoria. O sindicato é forte quando ele tem muitos filiados. Afinal, também, a nossa luta, ela não é de graça. Nós temos todo um custo que envolve a luta, um custo operacional, um custo de logística, que envolve a nossa luta, que envolve o nosso trabalho, né? E que nós precisamos do apoio de todos os bancários e das bancárias para que as nossas vitórias elas aconteçam. Vamos falar da minuta. Pessoal, um ponto importante e que a gente sempre vê que nas campanhas salariais ele é um ponto nefrálgico de fechamento, inclusive, das nossas campanhas, é o reajuste salarial, né? O reajuste salarial que está sendo proposto na nossa minuta de reivindicações é a inflação medida pelo INPC mais 5% de ganho real. Esse é o índice que nós estamos pedindo. Esse ano também estamos pedindo na minuta de reivindicação, vamos pedir na mesa de negociação o 14º salário. Então, o bancário tem, de acordo com a nossa CLT, o 13º salário, estamos pedindo o 14º salário para todos os bancários e bancárias. Salário de ingresso para o pessoal da portaria, contínuo, servente e escritório, nós estamos pedindo o salário de ingresso de R$ 6.912. Para o pessoal que é caixa, deixa eu pôr o óculos aqui, Leandro, a idade já chegou. Para o pessoal que é caixa, operador de atendimento, empregados de tesouraria, analista de crédito, aqueles que efetuam pagamentos, recebimento, R$ 9.332. Primeiro gerente e técnico de tecnologia da informação, com salário de ingresso de R$ 15.553. Incluímos esse ano na minuta de reivindicação, que foi uma demanda dos bancários e das bancárias que responderam à consulta nacional, o plano de cargos e salários. O artigo fala o seguinte: fica ajustado entre as partes que a empresa reajustarão anualmente, vai ter um reajuste de 1% em todas as verbas de natureza salarial do trabalhador, a cada ano de serviço ou que vier a completar-se. Outra questão importante, dentro do plano de cargos e salários, a partir do 5º ano completo de serviço efetivo prestado no banco, o reajuste será de 2% ao invés de 1%. Então, a cada ano, 1%, completou 5 anos, o reajuste tem que ser de 2%. As empresas vão garantir ao trabalhador a movimentação, seja horizontal ou seja vertical, pelo menos um nível na tabela salarial praticada pela empresa a cada 3 anos de exercício na função. Outra questão importante, o adicional por tempo de serviço. Estamos propondo o seguinte: fixado o adicional por tempo de serviço
também chamado anuênio, cujo valor mensal corresponderá ao percentual de 2% por ano de serviço, como cumulativamente calculado sobre todas as verbas de natureza salarial. A respeito da gratificação de função, nós estamos falando o seguinte: o valor da gratificação de função não será inferior a 70%, sempre incidente sobre o salário do cargo efetivo. Lembrando que nós estamos passando, né, Rogerinho, Eliana, Abelha, um problema muito sério dentro dos bancos, e isso agora está acontecendo nos bancos privados, que é o banco ameaçando e também, não só ameaçando, tirando a gratificação de função dos bancários. Um absurdo isso que está acontecendo. Em especial, aqueles bancários que voltam de licença saúde, o banco chama, tira a gratificação de função e passa a pagar o piso. Um absurdo que foi feito com a reforma trabalhista de 2017. E uma questão importante: os bancários e bancárias que responderam à consulta nacional, 95% disse o seguinte, que acha, acredita, tem convicção de que votar em representantes parlamentares que defendem a causa dos trabalhadores é fundamental. Exemplo na nossa vida nós temos. Está aí a reforma trabalhista, que foi um caos para os trabalhadores. Está aí a reforma da Previdência, que foi um caos para os trabalhadores. Então, precisamos, pessoal, ter essa consciência de eleger representantes que realmente defendem a causa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não se enganem. Tem muita gente aí que é de partido político que não defende trabalhador e fica postando videozinho, shortzinho no Instagram, no YouTube, falando que está defendendo trabalhador. E não está. Não está, né? Outra questão importante, gratificação semestral. O que está sendo proposto? 1,5 vezes a somatória de todas as verbas de natureza salarial a serem pagas nos meses de janeiro e julho, como gratificação semestral para os bancários. Auxílio-refeição, que nós queremos também um reajuste bem maior do que o reajuste no salário, e nós estamos propondo aqui um auxílio-refeição de, no mínimo, ou de exatamente R$ 1.412. O auxílio-refeição, que equivale a 23 tickets de R$ 61,39, o auxílio cesta alimentação também de R$ 1.412, a cesta alimentação de R$ 1.412, e estamos pedindo a manutenção da 13ª cesta alimentação de R$ 1.412. O auxílio creche babá, também um aumento significativo para um salário mínimo hoje vigente, R$ 1.412. O auxílio creche babá, também R$ 1.412. O auxílio para filhos em período escolar. Estamos pedindo na minuta de reivindicação. As empresas abrangidas pela convenção vão reembolsar os empregados o valor mensal de R$ 1.412 para cada filho, as despesas realizadas e comprovadas mensalmente para mantê-los em escolas de ensino fundamental e médio. Não esquecemos do auxílio para filhos com deficiência e estamos pedindo um aumento significativo para R$ 2.824. Estamos pedindo uma novidade na minuta, que é o reembolso escolar. Os bancos reembolsarão o limite de até 50% do piso do escriturário previsto nessa convenção para despesas comprovadas com seus empregados, com material escolar e uniforme dos filhos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio das escolas públicas ou privadas. Outra questão importantíssima também que estamos pedindo, a regulamentação da remuneração variável. Aí, já vou chamar a companheira Luciana aqui, que é a secretária de Saúde da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a FETRAF Minas, foi diretora do sindicato aqui no Departamento de Saúde também muitos anos. Um abraço aqui também para a companheira Valdênia, que assumiu esse desafio, está lá na frente desse departamento. O Eliana Brasil, Rogerinho e Abelha,
Eu sei que vocês vão balançar a cabeça falando sim. Eu não estou nem induzindo vocês. Mas eu posso afirmar que os programas de remuneração variável dos bancos são fonte de assédio moral e de doença no trabalho? Sim. Sim, e os bancários que responderam à consulta nacional dizem exatamente o que nós constatamos visitando diariamente as agências bancárias. 46% da categoria que respondeu à consulta está tomando remédio controlado. Isso é pandemia, isso é grave. Muitos bancários estão dizendo que os programas de remuneração variável, 76% dos bancários estão dizendo que os programas de remuneração variável e o assédio moral que incide sobre eles está deixando eles sem dormir à noite, não conseguem desligar do trabalho, tem crises de pânico. Isso é grave. É grave e esse ano nós vamos cobrar isso de forma muito forte na campanha. E nós estamos propondo aqui um programa de remuneração variável diferente do que os bancos propõem. Eu vou ler para vocês, que é a regulamentação da remuneração variável, com o objetivo de oferecer lógica na gestão individual para a coletiva, interferir nesse processo, exigindo o fim das metas abusivas, fica convencionado que os bancos pagarão mensalmente, a título de remuneração complementar, 10% sobre o total das vendas dos produtos financeiros realizadas nas unidades, para todo mundo. E 5% da receita da prestação de serviço, porque não é só venda de produto, tem receita de prestação de serviço, apurada trimestralmente e distribuída de forma linear. Não existe coisa mais democrática do que isso. 10% será pago de forma linear para todo mundo sobre as receitas dos produtos financeiros e 5% para todo mundo sobre as receitas de prestação de serviço. Para que esses programas de remuneração variável, que a gente não entende bulhufas, né? Melhor dizendo, e não entende nada. Regras e mais regras que só confundem os bancários e confundem os gestores, para no final não pagar o que é de direito. O banco lucra 1.000 e paga R$ 1 para o bancário e para a bancária. Vou até aumentar, Rogério. Ganha 1 milhão e paga R$ 1 para o bancário e para a bancária que produz o 1 milhão. Essa lógica não está certa. Essa lógica está perversa. Não pode ser assim. Em relação à participação nos lucros, pessoal, o que nós estamos propondo aqui na minuta de reivindicação? O que os bancários decidiram lá na Conferência Nacional? 3 salários base mais verbas fixas de natureza salarial. Então, são 3 salários base mais as verbas fixas de natureza salarial reajustadas em setembro de 2024. As empresas ainda vão ter que pagar para nós. Nós estamos reivindicando, a título de parcela adicional, o valor fixo de R$ 15.400, a ser também corrigido pelo índice de correção de 2024. E mais, para o pagamento a título de PLR e parcela adicional, não poderão ser compensados outros pagamentos efetuados por programas próprios de remuneração variável. Estamos propondo isso. Na hipótese de algum banco dar prejuízo, será garantido para o bancário e para a bancária o pagamento mínimo de um salário mínimo no mês de divulgação do balanço. Adicional de hora extras. Estamos propondo aqui que sejam pagas um adicional de hora extras no percentual de 125%. Vou adiantar um pouquinho. Garantia de emprego. As empresas garantirão o emprego dos trabalhadores abrangidos por essa convenção durante a sua vigência, sendo vedada a demissão em massa, bem como a rotatividade, garantindo os quesitos da OIT, que versa sobre a dispensa imotivada. É um absurdo quando a gente vê, eu discuto isso muito com o companheiro MacGyver, que é o nosso diretor da pasta de aposentados aqui, um abraço, MacGyver. O bancário está lá no banco há 20 anos, né, Rogerinho? Há 20 anos. Aí, de repente, o gestor dele fala assim, ô, meu irmão, infelizmente eu vou ter que te desligar.
Aí ele pergunta, por quê? Ah, porque você não tem mais o perfil. Ó, peraí. Você trabalha há 20 anos na empresa, você dedicou 20 anos da sua vida para a organização, de repente você não tem perfil, você não tem motivo para demitir, né? A manutenção e gratificação da comissão, que é o que nós falamos agora há pouco, que com a reforma de 2017, a gente tem esse problema da retirada da gratificação de função. Nós estamos propondo o seguinte: não poderá a empresa reduzir ou retirar o valor da gratificação comissão em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese. Terceirização. As empresas suspenderão a implantação de quaisquer projetos de terceirização a partir da data da entrega da presente pauta de reivindicações. Isenção de tarifas. As empresas isentarão os trabalhadores abrangidos pela convenção do pagamento de qualquer tarifa bancária. E as empresas cobrarão dos trabalhadores juros não superiores a 0,5% nas operações de cheque especial, empréstimos, cartão de crédito, entre outras também. Em relação às pessoas, preenchimento dos cargos das pessoas com deficiência, para que ocorra coerência em relação a isso. Empresas que têm até 200 empregados têm que ter, no mínimo, 2% do seu quadro de funcionário de pessoas com deficiência. Empresas com 201 a 500 empregados têm que ter 3% do seu quadro de funcionários. Empresa com 501 a 1.000 empregados tem que ter 4%. Empresas com mais de 1.001 empregados têm que ter 5% do seu quadro completado com PCDs, pessoas com deficiências. Fechamos também lá no início da pandemia, Eliana Brasil estava passando o bastão aqui para mim, Eliana, pandemia, Covid. E aí nós tivemos uma atuação muito importante do Comando Nacional junto com a Contraf, e nós estabelecemos o teletrabalho, os acordos de teletrabalho. E nesses acordos é previsto uma ajuda de custo. Nós estamos propondo uma ajuda de custo maior do que tem sido paga. Primeiro, o banco tem que garantir tudo, né? Ergonomia, maquinário, equipamento, mesa, cadeira, internet, e uma ajuda de custo no valor de R$ 522,90. Em relação à cláusula que fala sobre a violência doméstica, estamos mantendo essa cláusula na nossa convenção coletiva de trabalho, porque essa cláusula ela é muito importante. Estamos propondo também a volta das homologações no sindicato. Essa é uma questão que, para nós, ela é muito preciosa. Tá aí o pessoal também, quero saudar o companheiro Sávio, o companheiro Geraldo Marcos, o companheiro Leilton, as meninas funcionárias do jurídico, Thalita, Juliana, o doutor Elcio, que é o diretor do nosso departamento jurídico, um grande abraço. Só pedindo para todo mundo aí abrir a câmera, tá, pessoal? Grande abraço para vocês. A homologação é importantíssima. Com a reforma trabalhista de 2017, os bancos pararam de fazer as homologações dos sindicatos e aí começou a passar o rodo. Começou a demitir bancário doente, começou a errar nos cálculos das rescisões, começou a fazer o escarcéu. Nós temos em mesas de negociação com alguns bancos discutido essa questão e está irredutível. Eles não estão querendo voltar, mas nós estamos colocando na minuta que as homologações voltem a serem realizadas nos sindicatos. Em relação à mesa temática de igualdade de oportunidades, importantíssima essa mesa inovadora, nós bancários que temos isso e precisamos ensinar os outros sindicatos a implementar isso também, né? Que é os bancos se comprometerem a implementarem um programa do governo federal, em especial da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Pró-Equidade de Gênero e Raça, com a participação de representantes sindicais nesses comitês. As empresas reiterarem o seu compromisso de não discriminação e igualdade de oportunidades, de respeitar, de promover a não discriminação por razão de raça, de gênero, de idade,
de cor e muito menos de orientação sexual. LGBTQIAPN+. Mais coisas aqui, pessoal, que nós temos que falar. Em relação a assédio sexual, estamos propondo avançar muito nessa questão. Muito. Assédio sexual foi falado na nossa consulta, os bancários responderam, e 59% dos bancários falaram que já presenciaram alguma situação de assédio sexual aonde eles trabalham. E o que nós estamos falando aqui? Que os bancos têm que promover palestras e debates nos locais de trabalho, que sejam presenciais ou virtuais, para fazer exposição sobre saúde do trabalhador, sobre assédio sexual em particular, publicar obras específicas sobre a temática, disponibilizar um mural das agências para que o sindicato também possa fixar cartazes e divulgar eventos que vão tratar desse tema, e estabelecer um calendário de reuniões nas agências bancárias para que nós possamos ir lá e falar sobre essa temática. A pessoa assediada, proposta, a pessoa assediada terá estabilidade a partir da denúncia feita e durante o período que perdurar a investigação, sendo que, uma vez constatado o fato, a vítima terá sua estabilidade prorrogada por 2 anos. A devida apuração e a devida punição comprovado o assédio sexual, emissão de CAT, e serão reembolsadas pelas empresas, pelos bancos, as despesas com médicos ou psicólogos e medicamentosas, bastando o trabalhador ou a trabalhadora apresentar as notas ou cupom fiscais dos recibos médicos, sendo inclusive esse reembolso retroativo ao início do tratamento. Em relação à posse de chaves, estamos propondo aqui, Leandro, na convenção coletiva, quando você era presidente aqui do sindicato, estava à frente do sindicato, nós passamos uma lei municipal lá na Câmara dos Vereadores, que é proibida a posse de chave, a posse de chave da agência, do cofre, para que os bancários fiquem com a chave. Estamos colocando isso no artigo 105 da nossa minuta. E também a proibição do transporte de numerário pelos bancários. Eu quero chamar aqui a companheira Luciana Duarte, que é diretora do Departamento de Saúde, ou da Secretaria de Saúde da FETRAF Minas, para falar um pouquinho, porque as cláusulas de saúde, pessoal, é muita coisa, mas a Luciana, desculpa, vai resumir para a gente aqui, vai falar para a gente um pouquinho dessa temática. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos, todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todas as pessoas que responderam a nossa consulta, né? É fundamental essa apuração dessa consulta para que a gente faça a aferição de como está a situação na categoria bancária. E o Ramon falou uma coisa importante, que 46% das pessoas informaram que tem algum tipo de adoecimento e principalmente ligada aos programas de remuneração variável, os programas próprios dos bancos, né? Bom, lembrando aqui, eu falo sem nenhum exagero, 70% da nossa convenção coletiva, ela tem, de certa forma, um corte de saúde. Eu vejo aqui, acho que as pessoas que estão presenciando, que estão nos assistindo aqui, perceberam que todas as pessoas que falaram, elas, de uma certa forma, elas estavam falando sobre saúde. Quando a gente discute redução de jornada, a gente está falando sobre a questão da saúde. Bom, vale a pena lembrar que a questão da saúde ela não é discutida somente na campanha salarial. Nós temos, né, o Ramon participa também dela, o Abelha, nós temos uma mesa permanente de saúde, de discussão de saúde do trabalhador durante todo o ano. E várias pautas, né, que estão na nossa convenção coletiva, elas também estão na mesa da FENABAN. Então, assim, rapidinho, eu não vou ler as cláusulas, mas vou só informar para vocês que todo mundo que vai ter acesso aí à minuta de reivindicação, mas nós fizemos, através de não só da consulta da categoria bancária, mas também houve uma pesquisa feita pela professora Ana Magnólia,
juntamente com a Contraficute, e essa pesquisa ela mostrou que 80% da categoria bancária sofre de algum problema psíquico relacionado ao trabalho. E vou dar um outro dado importante. Nós somos 1% dos trabalhadores com emprego formal e respondemos por 24% dos afastamentos por doença dentro da Previdência Social. Então, isso é muita coisa. Em 2019, nós lançamos um programa, que é o programa Menos Meta e Mais Saúde, porque nós entendemos desde daquele tempo que a consulta estava mostrando para a gente que a meta é o fator fulminante de adoecimento da categoria bancária. E essa questão é uma questão muito importante em todos os encontros que ocorreram, tanto os encontros de bancos públicos e privados, o centro da discussão foi a questão da meta. No ano passado, em 2022, nós colocamos na nossa convenção coletiva, nós conquistamos uma cláusula que fala sobre meta. E essa cláusula, quando nós vamos discutir banco a banco, cada banco achou que fez o dever de casa de mostrar para a gente a construção das metas. E nós não estamos querendo discutir com os bancos a construção das suas metas. Nós queremos discutir com os bancos metas como fator de adoecimento. Então, a nossa proposta nessa nossa minuta é que essa discussão das metas ela seja remetida à mesa geral, que seja uma discussão geral. O Rogerinho já começou a falar sobre que a meta ela seja estabelecida no início do ano ou no semestre e que ela não sofra alterações durante o período. Porque é muito fácil, os banqueiros estabelecem uma meta, a meta muda a cada momento, a meta se torna inatingível, a gestão assedia, né, porque essa gestão, essa assédio organizacional, ela assedia para o cumprimento de meta e acaba adoecendo os trabalhadores. Outra discussão também que a gente está trazendo é o fim dessa meta individual. Ramon lembrou muito bem que os programas de remuneração variável dos bancos, ele tem o seguinte propósito. O propósito é fazer avaliação individual, porque a nossa PLR é uma PLR democrática e que ela não tem uma avaliação, né? E muitas vezes o trabalhador ele fica numa avaliação bem aquém do esperado e ele recebe a PLR. E aí a discussão do programa de remuneração é que essas metas não sejam metas individuais, sejam metas coletivas, que elas tenham respeito à localização da agência, ele tenha respeito ao público daquelas agências, né, agências ou departamentos, e que essas metas sejam melhores construídas. O que nós fizemos foi um trabalho através das conferências estaduais e baseado também na Consulta Nacional dos Bancários, fazer uma adequação das cláusulas de saúde que a gente tem. E algumas novidades são que surgiram durante esse período algumas questões junto ao INSS e também questões legais. Foi publicada uma lista de doenças relacionadas ao trabalho. E essa lista, por ser uma lista nova, então nós colocamos em algumas cláusulas da convenção coletiva a mudança da adequação dessa lista nova. O Ramon falou da questão da Covid. A Covid, durante o período da Covid, nós tivemos uma mesa permanente de negociação junto à FENABAN e que propiciou que a gente não perdesse tantas vidas, né, na categoria bancária, que os bancários trabalharam durante todo o tempo da pandemia, mas nós não tivemos muitas perdas na categoria. Mas nós tivemos o que se chama de Covid longa. E a nossa CCT, ela trata disso. A nossa CCT tem cláusulas que discute a questão da Covid longa. E durante a pandemia, a gente teve aí algumas mudanças importantes de estruturação, que é o teletrabalho. E do teletrabalho, a gente tem várias cláusulas do teletrabalho que diz respeito tanto à violência doméstica, tanto em relação à desconexão, ergonomia,
e questões muito importantes em relação ao afastamento, emissão de CAT. É muito interessante quando o trabalhador está em casa, ele provar que ele sofreu um acidente de trabalho na sua casa, né? O banqueiro ele já tem uma dificuldade de emitir uma CAT para o trabalhador que ele tem um adoecimento ou um acidente na agência, no seu departamento. A gente tem que prevenir, temos que atuar na prevenção dos trabalhadores que trabalham no teletrabalho. Então, são várias questões que a gente conseguiu adequar para que mudássemos em relação à nova proposta de minuto de reivindicações. Uma novidade em relação a isso é a questão dos neurodivergentes. A gente fez essa inclusão na convenção coletiva, na minuto de reivindicação desse ano. Outra questão também que é importante que nós fizemos uma mudança é em relação às questões, às mudanças que ocorreram no próprio INSS. Eu não sei se todo mundo está por dentro, mas o INSS hoje tem uma nova forma de atuação, que é uma atuação, que é uma adequação, não tem mais o posto físico da Previdência Social. Previdência Social hoje, o atendimento é feito de forma virtual, e nós, na convenção coletiva, nós tivemos que fazer algumas alterações em relação a essa questão. Outra questão que eu acho importante é que nós fizemos muitas adequações em relação à questão dos programas de retorno ao trabalho. Então, assim, eu não vou ler todas as mudanças que nós propusemos na convenção coletiva, mas só para lembrar para vocês que o ponto central nosso é a questão da meta. Então, a questão da meta, a gente mudou muita coisa e muitas cláusulas na convenção coletiva, elas estão atuando na forma de prevenção. Só lembrando que na mesa de negociação da FENABAN, uma das cláusulas que está há muito tempo na mesa da FENABAN, né, Ramon, e que a gente tem uma discussão profunda sobre isso, é a questão da cláusula do canal de denúncias. O canal de denúncias é um canal importante e a gente lembra aos trabalhadores que é importante usar o nosso canal de denúncias aqui do sindicato, porque a gente tem como fazer o acompanhamento de todas as denúncias, e esse acompanhamento ele não fica só por conta dos bancos, porque os bancos, o que eles fazem? Na hora do canal de denúncias, eles não estratificam para a gente quais são as denúncias de fato que são feitas, e a gente sabe que as denúncias acompanhadas pelos sindicatos, as denúncias são todas de assédio. Então, só lembrando aí que é importância, então, chamar para todo mundo dar uma lida em todas as cláusulas aí de saúde e condições de trabalho, que ela responde certamente aí a mais ou menos 70% da CCT, porque todas as cláusulas lá têm um corte em questão de saúde do trabalhador. Né? O tempo está meio curto, né, Ramon? Mas, assim, só dando uma pincelada aqui para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Lu. Obrigado. Vamos abrir as inscrições, pessoal. Quem quiser fazer sua contribuição, tirar sua dúvida, levanta a mãozinha aí nas reações, que a gente chama. Vamos estabelecer aqui 3 minutos para fala. E aí, só antes da gente abrir aí para as falas, falar de um artigo importante aqui da nossa convenção coletiva, e nós estamos trazendo uma proposta de acordo de 1 ano. Esse acordo que a gente traz da proposta da convenção coletiva, para ficar registrado, é de 1 ano. É claro que durante a campanha salarial, né, a gente vai ver o andamento. A gente tem feito acordos de 2 anos que têm sido muito proveitosos, mas a nossa proposta é 1 ano. Estamos trazendo também a proposta de um pré-acordo aqui em relação a outra atividade que o Rogerinho falou para a gente. Falando o seguinte, que fica convencionado entre as partes que as normas coletivas de trabalho constantes dos instrumentos normativos em vigor manterão vigência até a assinatura do novo instrumento. A outra atividade, quando chega no dia 1º de setembro, os nossos direitos eles acabam, eles não valem mais. Né? O acordo como se não existisse. O que nós estamos trazendo no pré-acordo? Que mesmo que a gente não feche no 1º de setembro, continue valendo os nossos direitos e a gente continue negociando, né? É claro que depende da FENABAN assinar, né, pessoal?
E, por fim, a contribuição negocial, que é a forma de financiamento dos sindicatos, dos bancários e das bancárias na sua campanha e no seu dia a dia, na sua luta, né? A contribuição negocial ela já foi estabelecida há bastante tempo na nossa convenção coletiva. É o bancário e a bancária que decide em assembleia se vai descontar ou não. Todos os anos os bancários têm feito, né, a concordância com o desconto e mantém-se a mesma coisa, 1,5% devido às entidades sindicais, incidente sobre o salário do mês imediato, após a assinatura da convenção coletiva, incidindo também sobre as parcelas de participação nos lucros e resultados. Luta não se faz sem recurso financeiro. Na verdade, a gente não faz nada na vida sem recurso financeiro. Então, a contribuição negocial também está esse ano na nossa minuta. Vamos chamar aqui o companheiro Cardoso. Companheiro Cardoso, 3 minutos. Pessoal, Boa tarde. agora boa noite. Agora é boa noite, eu erro. Pessoal, boa noite, bancários, boa noite, Ramon, nosso presidente. A nossa organização tem que ser enaltecida, né? A organização dos bancários, ela causa assim, surpresa a todas as categorias, como que nós, que temos tantas diferenças em tantos bancos, mais de 150 bancos, a gente consegue fazer uma convenção coletiva que abrange todas as bancárias e os bancários. Isso é fruto de muito trabalho, é fruto de muita organização nossa. A nossa campanha, ela é uma campanha nacional e isso nós tivemos a ousadia também de alterar isso, né? Porque envolve outras questões aqui, o Ramon disse aí, o plano de cargos e salários, o plano de funções, de carreira, envolve a saúde, a nossa diretora, a Luciana, colocou muito bem que quase mais de 70% da nossa minuta ela se refere à saúde, né? Então, é muito mais do que só PLR, salário, é muito mais do que isso. É a nossa organização enquanto trabalhadores e trabalhadoras e também a nossa inserção no contexto nacional, na conjuntura de eleições, de congresso, a gente se mete com tudo. O bancário é ousado, o bancário ele quer interferir nos rumos desse país, né? E essa lógica que a gente conseguiu quebrar ainda tem dificuldades do coletivo. A gente trabalha o coletivo. As metas, as nossas reivindicações são metas coletivizadas, né? Nós não estamos discutindo aqui, o banco tem as suas metas, tem o seu plano lá de ação, mas a gente quer coletivizar. E a gente consegue fazer isso de forma muito, muito bem pensada, muito bem organizada, né? E, claro, respeitando as especificidades de cada banco, né? A gente tem os encontros dos os bancos privados, os bancos públicos, e, claro, tem as suas especificidades, né? Na Caixa, esse ano, a gente vai ter um desafio muito, muito grande, né? O nosso Saúde Caixa, que é o nosso plano de saúde, que é de autogestão, ele passa por dificuldades, né? Nós tivemos que fazer um acordo que teve aumento aí da participação dos trabalhadores e trabalhadoras da Caixa, e agora nós vamos ter que rediscutir o nosso plano. E uma das reivindicações específicas da Caixa é a retirada do teto dos 6,5%, que a Caixa nos impôs com a alteração estatutária. Nós conseguimos derrubar isso, como a Eliana disse, a nossa representante lá na Contraf, de bancos públicos, como a Eliana disse, a CGPAR caiu, teve uma nova redação, e a gente conseguiu tirar isso lá junto com o SESC, né, um trabalho intenso esse ano, mas a gente vai ter que alterar isso no Estatuto da Caixa. Tem que retirar o teto do Estatuto, né, para que a gente tenha um Saúde Caixa, que a Caixa contribua com 70% e os participantes dos bancários e as bancárias com 30%. E essa especificidade, o Ramon lembrou aqui, e está na nossa minuta geral, né, a questão de você dividir o lucro aí pelos produtos vendidos com um percentual justo e linear para todos os bancários. Em 2010, na Caixa, com as suas especificidades, a gente conquistou a PLR social, que é um exemplo disso. É você coletivizar o lucro também, né?
não é só a meta que você individualiza, né, e coletiviza a meta, mas você coletiviza o lucro. Foi o que nós conseguimos. Então, hoje, 4% do lucro líquido, desde 2010, na Caixa, é dividido linearmente para todos os empregados e empregadas da Caixa. É o que a gente chama de PLR social. É um exemplo muito legal dessa luta nossa, da coletivização que leva às conquistas. E parabéns aí à organização, né? Essa organização virtual, ela é difícil, ela é complexa, mas parabéns aí ao sindicato por essa organização, uma plenária que debate, que fica aberta e que o bancário e a bancária vêm aqui e falam o que pensam. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Obrigado, companheiro Cardoso, nosso ex-presidente, vice-presidente da FENAI. Se Deus quiser, um presidente da FENAI em pouco tempo, se Deus quiser. Estamos lançando aqui em Abelha. Vamos lançar aqui o nome dele, hein? Presidente Isso da está sendo FENAI. gravado, hein, Ramon? Cuidado, hein? Vamos lançar. Merece. Nosso representante. Companheiro Matheus, 3 minutos. Ok, boa noite a todos e todas. É importante a gente destacar que, mesmo na situação que o Rio Grande do Sul vem vivendo, o Congresso não excluiu a participação do Rio Grande do Sul, né? Impôs uma tecnologia para que os colegas de lá pudessem participar. As pautas do Rio Grande do Sul foram atendidas, as pessoas, os colegas participaram do debate, então acho que isso aí foi um ponto excelente dessa nossa Conferência Nacional dos Bancários. Isso, dentro da nossa realidade do Banco do Brasil, o senhor Rogério mencionou, passou batido por mim, aí eu peço desculpa, é a questão dos bancos incorporados, né? Foi debatido no Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil a questão da Previ, a questão da CACI, estendendo aí para os colegas do Banco Incorporado, que hoje estão fora de CACI, fora da Previ, a questão também dos novos colegas, né, os pós-2018, né, que, em razão que eles não têm a CACI no pós-laboral, isso aí foi debatido também para que eles sejam incluídos aí no plano, para que tenham direito a CACI. Então, a minha fala é mais acrescentando aí os pontos que acabou não sendo mencionados, mas que são tão importantes também quanto os demais pontos. Então, eu participei tanto do Congresso do Banco do Brasil, como também da Conferência Nacional dos Bancários, um debate plural, colegas do sul ao norte participando, debatendo e enriquecendo nossa minuta de reivindicação. O Ramon mostrou aí o volume de papéis, né, Ramon? Somos a categoria mais organizada, sindicalistas do mundo inteiro vêm conhecer, que é como que a gente consegue fazer uma convenção coletiva nacional que vale do Oiapoque ao Chuí e negociando com mais de 140 patrões de uma vez só. Isso nenhuma outra categoria no mundo inteiro tem esse potencial como nós bancários temos aqui em nível de organização. Então, parabenizar a categoria, parabenizar os bancários, as bancárias que estão sempre exemplos aí de luta. Outras categorias ficam aguardando a nossa campanha salarial para iniciar deles e prever aí um desfecho que a deles terão. Muitas categorias se 3 baseiam, minutos, Matheus. negociam. Então, parabéns a todos e todas. Muito obrigado aí, Ramon. Valeu. Valeu. Companheira Camila, Boa noite, vocês me ouvem bem? sim, escutamos sim. Então, tá bom. Pessoal, meu nome é Camila, sou gerente de atendimento do Itaú e pela primeira vez eu participei da conferência com a campanha salarial. E como o Matheus falou, é algo assim maravilhoso de se ver. É um evento com muitos bancários, tudo voltado para melhoria, questão de saúde, segurança, tiveram pautas também de inclusão. Então, assim, eu sabia que já era organizado, mas eu pude ver ali na prática o quanto nós somos fortes, nós somos organizados e nós podemos aquilo que a gente sonha em ter. Então,
é muito importante que os colegas aí da base participem, né, desses movimentos também. Eu vim da base tem pouco tempo, então eu entendo e conheço muito bem a rotina, a vida como ela é, na verdade, dentro das agências. Mas, assim, gostei muito de ter essa experiência e de poder, como bancária mesmo, ir lá, levar a nossa voz, contribuir, participar e entender de fato o nosso trabalho. Então, assim, estamos de parabéns pelo nosso trabalho, pela nossa união, pela nossa força, e é isso aí. Obrigado, Camila. Por fim, aqui o companheiro Mosca, Carlos Augusto. Pessoal, boa noite ao Ramon. É óbvio que nós estamos discutindo a minuta nacional, né, gente? Mas como os companheiros do Banco Brasil e da Caixa enfatizaram aí, né, e o deles, de uma certa maneira, né, tem uma discussão muito específica, né? Mas é bom lembrar, né, Ramon, que nós, dos bancos privados, temos as nossas pautas específicas, né, que obviamente serão negociadas pós a campanha nacional, né? É bom que os bancários saibam disso, né? Porque muitas coisas, quando você vai na agência, a pessoa pergunta, ela fala, mas não está na pauta específica, no pauta nacional, não, não, está na pauta específica. Essa questão diz respeito, neste caso que eu estou falando, ao Bradesco, né? A gente tem inclusive uma discussão grande com bancos sobre os LGPENs, né? Alguns bancos têm, então, assim, é bom enfatizar isso, né? Outra questão, gente, é, eu vou falar aí, acho que todo mundo sabe, mas é bom enfatizar, né? Os bancos, desde 2017, pós-reforma trabalhista do Temer, eles não assinam pré-acordo no sentido de manter outra atividade. E eu acho que eles não vão assinar esse ano. Eles não vão assinar, porque isso é uma faca no nosso pescoço. Chegou dia 31 de agosto, não tem acordo, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer greve de um mês? Vamos aceitar qualquer acordo que nós não vamos, né? Mas é bom a gente sempre enfatizar isso para a categoria, porque a categoria, quando você fala outra atividade, ela é um palavrão que muitas vezes ela não entende direito o que quer dizer isso, né? É muito diferente nas campanhas antes de 2017, que você não tinha acordo, você continuava a campanha, né? Até outubro, novembro, você não estava perdendo nada, nem ia perder. É uma diferença assim, estupenda para a organização dos bancários e de todos os trabalhadores, mas eu estou falando especificamente da nossa categoria, né? Outra questão, gente, nós temos que nos reinventar, tá? Isso é muito enfatizado pelo Ramon, mas os bancários têm que entender, não é à toa que nós estamos fazendo uma plenária virtual. Eu acho que a campanha não pode ser só virtual, muitas vezes você tem que olhar no olho do bancário e falar o que que nós vamos fazer. Mas, mas eu sei que a campanha vai andar por um bom tempo virtualmente, né? Então, estamos fazendo e temos que fazer mais, né? Porque a nossa pressão nas agências, venhamos e convenhamos, né? A nossa greve nas agências, ela tem um efeito importante, mas ela não é fundamental mais como era nas décadas anteriores. Hoje você entra na agência, não tem bancário, não tem cliente, o cara sai com o tablet dele e vai embora e faz o serviço dele todo em casa, nós vamos ficar parando todo mundo na porta do banco tomando tablet? Não vamos, né? Nós temos que nos reinventar nas redes. Dizer que as redes não movem, os banqueiros movem muito mais, porque o banco vive, todos os banqueiros vivem de imagem, é de imagem. A greve nossa ela é importante, mas muitas vezes é mais, infelizmente, com o povo pobre, porque a grande maioria hoje dos clientes do banco nem no banco aparece mais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que reinventar como nós estamos reinventando. A pandemia serviu para os bancos se adaptarem, e eles viram que eles podem fazer um trabalho sem estar na agência. 3 minutos, Então, a gente tem que companheiro. reinventar muito nas agências, né? Reinventar muito na nossa campanha, sermos criativos, obviamente sempre conversando com a categoria, né? Porque, como se diz, o sindicato pode muita coisa, mas ele não pode sem a categoria e não pode o impossível, né? Que a categoria saiba disso. A campanha não é só do sindicato, não é só da Contraf, a campanha é da categoria bancária. Obrigado, boa noite. Obrigado.
Companheiro Wagner, agora no companheiro Wagner a gente encerra as inscrições. Boa noite, bancárias, bancários. Eu queria falar que na nossa minuta de reivindicações, né, a gente tem lá emprego, saúde, remuneração e tantos outros